Bom, muito boa tarde. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria felicitar a todos os professores e professoras cabo-verdianas por esse dia. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de conversas Mudanças e Intervenções Organizativas em Tempo de Pandemia. Este é um evento que visa trazer ao debate temas como dinâmicas familiares, conjugalidades, exercício de paternidade, maternidade e poder, práticas pedagógicas, saúde, trabalho, políticas de assistência às famílias. Trata-se de uma iniciativa do CIGEF e da Coordenação de Ciências Sociais com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Esse evento será semanalmente, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Para hoje, vamos abordar o tema exercício da paternidade. Como convidado, temos o sociólogo e ativista social do Laço Branco, Paulino Muniz, e o jurista, professor da UNICV, Emanuel Souza. Cada um terá 10 a 15 minutos para apresentar a sua comunicação e, no final, abrimos, aliás, um espaço de 15 minutos para a intervenção do público. Sem mais delongas, passaria de imediato ao Paulino Muniz, que, como disse anteriormente, terá 15, no máximo, entre 10 a 15 minutos, para apresentar a sua comunicação. Lembrando que hoje vamos abordar o tema exercício da paternidade nesse tempo de confinamento social. Tem a palavra, Paulino. Boa tarde para tudo quem é que está acompanhando nesse... É direto, não? Ou é live? E também quero dar uma boa tarde para todos os professores e professoras de Cabo Verde e para nós dia de hoje, que infelizmente acho a primeira vez que nos celebra nossa data dessa forma ali e tendo em conta o confinamento devido ao coronavírus. E brevemente eu queria apresentar a Rede Laço Branco, que é o movimento que nos representa. Laço Branco, ele é um movimento de homens para a paz e sociedade que surge desde 2009 e que trabalha diferentes temáticas transversais e a masculinidade, a gênero e masculinidades, ou seja, masculinidade na plural. E não tem trabalhado diferentes frentes, como a questão da violência baseada no gênero, que consciencializa homens, mulheres e sociedade, que seja contra qualquer tipo de violência, principalmente violência com base no gênero. Segundo grande pilar que a Rede Laço Branco trabalha é a questão da paternidade e cuidado, que é foco de nossa conversa de hoje, que é fazer com que nos reflete junto com nossos irmãos, nossos amigos, nosso pai, homem, mano, para nos refletir sobre o exercício da paternidade e de que forma não pode exercer nossa paternidade de forma mais positiva possível. E nosso último pilar é a questão de cuidado do homem. Chama a atenção de nós homens para que nos cuida mais e melhor de nossa cabeça. Porque, infelizmente, nós homens e não tem cuidado menos, está fazendo com que nós estamos mais na prisão, está fazendo com que não tenha mais problema de álcool e outras drogas, está fazendo com que não corre mais riscos e não morre mais cedo. Comparando, nossa estatística está mostrando que nós mulheres estamos morrendo à volta de 80 e nós homens à volta de 70. Então, são questões que têm por base questões do gênero e de masculinidade e que está fazendo com que não tenha essa atitude e esse comportamento. Já agora, entrando na nossa conversa, paternidade, nesse tempo de confinamento, e pega em questão paternidade e cuidado, e porque tônica que nós, Rede Laço Branco, nos apoia nas nossas conversas e a volta de paternidade, é uma tônica reflexiva. Nossa base é que condena, nossa base é que acusa, mas reflete. Chama a minha atenção para que cada um de nós nos reflete, não vai meter mão na nossa consciência sobre a forma como nos exerce nossa paternidade. E nessa linha de exercer paternidade, não quero trazer a questão da paternidade no sentido positivo.
e se baixar nessa música dádivas divina, é trazendo ele. É falar, um pai precisa tanto de um filho, assim como o filho precisa de um pai. E, que é algo que não me se reflete. Até que ponto, me como pai, me se minha filho. É falar, o maior presente que as vidas dão. Então, tenta falar na São Pedro, nunca se sinta falar direito. Dão. Crioulo de praia, está falando dão. E, então, é nosso desafio, reflete coisa de bom que um filho pode trazer para a vida de um pai. Que contribuições. E coisa que mim pode fazer enquanto pai para contribuir para a vida de minha filho. Porque muitas vezes não tem posto tônica da participação do pai na dimensão econômica, que aquele Estado pode cobrar, que se o jurista pode falar dele melhor ali. O Estado pode obrigar um homem a pagar a pensão alimentícia desse filho, pode obrigar um homem a registrar esse filho, mas o Estado que consiga obrigar um homem a amar esse filho. Então, nosso desafio é fazer com que cada um de nós, enquanto homem, enquanto rapaz, não questiona nossa atitude, nosso comportamento nesse sentido ali. Porque é uma dimensão que, infelizmente, nós homens nos perde ou nos fica em desvantagem ao longo dos tempos. A dimensão afetiva, a dimensão do amor. Então, qualquer propostas que não tem trazido no trabalho esse assunto ali. Por quê? Porque na nossa sociedade, mais de 50% de criança cabo-verdiana, que falou criança, você falou de 0 a 18 anos, mais de 50% cada cria junto com esse pai. E com isso, nunca quer falar aquele pai que te cuida. Mas uma porcentagem grande desse pai, da criança que tem registro, esse pai na bilhete de identidade. Uma porcentagem grande das crianças tem registro, mas aquele pai que hoje é hoje, aquele pai que hoje que participa nessa vida. São questões que trazem um sofrimento emocional grande na vida daquela criança e na vida da família. Mas também não sabe, mas existe uma porcentagem grande de crianças que moram dentro de casa com o pai, mas que está íntima, ele tem um pai presente e pai ausente. E por quê? Porque aquele pai tem uma participação menor na escola, na saúde, na educação daquela criança. Então, está fazendo com que aquela criança tenha uma consciência, mas esse pai participa menos na sua vida. E nosso desafio hoje é refletir sobre as questões, para ajudar cada um de nós, enquanto homem, a refletir que contribuição pode dar melhor na vida de meu filho. E nesse tempo que nos chama um tempo de confinamento, que o mundo hoje já para, e a sociedade cabo-verdiana também já para, e nosso pai no mestre pensa nossa participação na vida de nossos filhos. Creio hoje ali dois pais, nesse momento de confinamento. Um pai que está dentro de casa com seus filhos, e fichado, que está sem, mas também um outro pai que mora junto com esse filho e que, às vezes, essa também passa todo esse tempo de confinamento, que já não chega um mês, de estado de emergência, e nunca sabe se continua com essa prolongação, e modo que esse pai pode participar, pode continuar a exercer essa paternidade e à distância, onde quer que esteja. Então, quero trazer as duas perspectivas. Naquela primeira perspectiva, geralmente não te reclama, nunca tem tempo, tem pouco tempo para estar com o filho. Tempo que é o maior recurso que, ao longo de nossa vida, muito de nós não reclama, mas nunca tem para nos esteja um pai se não gostava. Talvez coronavírus indiretamente trazendo esse tempo. Porque hoje, quem é que está confinado na casa, o maior recurso que tem é tempo. E de modo que pode usar esse tempo para estar junto com o filho. Então, participa na vida de minha filha. Então, é uma reflexão que eu quero trazer para nós, homens, para nós, rapazes. E que não pode usar esse tempo para não... Hoje, desenhos animados com nossos filhos, de 2, de 4, de 6. A minha filha tinha 16 anos e ainda estava acordada, me na cama, 6 horas por manhã, para não olhar desenhos animados. Não pode aproveitar esse tempo para não sentir junto com os filhos, para não olhar desenhos animados.
para não odiar um filme qual, e para não ajudar a entender a mensagem que aquele programa está traz. Não pode arranjar tempo hoje para que não cria um jogo para não brincar com o filho. Pode ser com bola, com carambola, com balão, com jogo de papel. Na internet hoje, no Tati, há milhares de jogos que não pode usar, que não pode fazer com que para não aproximar de nossos filhos, para não brincar com ele, para não dar aquele maior recurso que é o maior recurso no processo educativo, no tempo. Também se hoje o sistema educativo está convidando um processo de educação à distância, porque nós crianças hoje que estão na escola e toda a educação está acontecendo à distância, e me como país, modo que não pode participar, para acompanhar meu filho nesse caderno, para nos chinta, para nos estuda. Primeiro, para estudar, para entender essa matéria, porque passamos nós que é mais antigo, já nunca está consigo, acompanha aquela matéria, para estudar com ele, para nos explicar, para fazer ponte com os professores e professoras, e para entender. E hoje, professores desafiados a criar grupos com pais, para ter essa interligação e para representar o filho. Então, é um momento de aproximar e de estar junto com ele. Mas é momento e também nesse momento, é momento de proximidade, se bem que não está convidado a dar distanciamento, mas não pode dar outras formas de abraços, de carícias, que não pode fazer junto com o nosso filho nesse tempo de confinamento. E para aquele pai que está distante desse filho, que é que mora junto com esse filho, mas participa na vida desse filho, e pode participar, hoje a distância acaba, porque hoje não tem rede social. Quer que você esteja na praia, na Samada, na outra ilha, na outro planeta, outro continente, e pode comunicar diariamente com seu filho. E pode telefonar na mensagem, pode mandar uma mensagem diariamente, que ele é fundamental. E que a criança está... E pode criar jogos que julga à distância. E que são formas que não pode ser criar linhas, laços com o nosso filho ou mante os laços. Que não esteja atento e para que no nosso exercício de paternidade não fazer nossa cabeça essa pergunta. Não gostava de ter um pai se não satisfaz? Cada momento, nós como homem, para não fazer nossa cabeça essa pergunta. Não gostava que minha pai fosse, se a mim está ser pai, sim que eu gostava, com certeza, não pode ter algo a muda. Que não procura estar atento para não refletir sobre diferentes elementos que, no nosso exercício de paternidade, e não pode afetar, não pode machucar nosso filho, porque é onde tem mais amor, mas também lá tem muito mais sofrimento, às vezes tem um sofrimento e que fica oculto na toda a convivência. Então, é um pouco isso que está chama nesse período de confinamento, nós, enquanto homem, nós, enquanto pai, não pode refletir sobre isso e convidando cada homem a procurar ser um pai melhor, um pai diferente. Mas ser pai melhor, ser pai diferente, é que significa um pai que gasta mais dinheiro com esse filho, é que significa um pai que dá esse filho mais e um quarto mais grande, que desse filho uma sapatilha mais caro, mas isso significa um pai que desse filho que é o maior recurso, que é esse tempo, que é esse carinho, que é esse amor, que é essa dedicação. Que ela é algumas propostas que a gente traz e não dá volta e depois de questionamento. Pode, Ana. 10 minutos. Obrigado, Paulino, e para cumprimento rigoroso de tempo, ok? Ainda bem fazer um síntese depois juntando com comunicação de Emanuel, para não perder tempo, não tem que abrir espaço para debate, ainda passava de imediato a palavra para o professor Emanuel Souza. Tem a palavra, Emanuel. Tirar aqui convosco, não é?
algumas reflexões sobre a questão da paternidade. Começo também por parabenizar todos os professores, não é? Os meus professores, todos os professores que nos ensinaram e que por causa disso estamos hoje aqui em condições de partilhar e algumas reflexões sobre este tema importante que é a questão da paternidade. Para começar, dizia que, de facto, se nós todos cumpríssemos com as nossas obrigações, aquilo que diz o Paulino, a começar pela questão do amor, não é? Sobretudo para com os outros e sobretudo para com os nossos filhos, nós não precisaríamos do direito, ou não precisaríamos que o direito estivesse aqui a regular a questão da paternidade. Eu tive um bom professor, não é? Que eu lembro sempre, não é? Que é o professor Pinto Bronze, e ele dizia, de facto, o direito não resolve tudo, e não tem de resolver tudo, mas tem de resolver aquilo que é mais importante. E como a questão da paternidade é algo de suma importância, não é? Para todos nós, vem regulado desde a Constituição, passando pelo Código Civil e também até no Código Penal relativamente à questão da prestação, da obrigação de prestar alimentos. Começando, não é, do ponto de vista jurídico pela Constituição, vemos que, portanto, no âmbito dos direitos e deveres fundamentais, há um artigo que trata da questão da paternidade e maternidade, que é o artigo 89, que diz, não é? Os pais e as mães devem prestar assistência aos filhos nascidos dentro e fora do casamento, não é? Chama atenção para este facto, se calhar não sei, porque isto também tem a ver com a herança histórica. A Constituição é de 92, não é? Teve algumas revisões, mas o legislador teve essa preocupação, não é? De anotar aqui, portanto, assistência aos filhos nascidos dentro e fora do casamento, nomeadamente quanto à alimentação, guarda e educação. Nós sabemos, quer dizer, a nossa geração mais nova, se calhar não havia tanta discriminação, mas sabemos que pela história os filhos nascidos fora do casamento eram discriminados, não eram considerados filhos de segunda, até havia termos, não é? Mais pejorativos que eram utilizados. Mas, portanto, a Constituição vem dizer, não é? Todos devem, os pais e as mães devem prestar assistência a todos os filhos, independentemente de ter nascido dentro ou fora do casamento, não é? E, nomeadamente, na questão do que se refere à sua alimentação, guarda e educação. Portanto, parece algo que deve ser natural. E, à partida, se calhar não devíamos precisar que a Constituição, não é, que o direito viesse, não é, impor esta obrigação, porque isto é de facto uma obrigação natural, não é? Até os animais cuidam dos filhos, não é? E às vezes nós, os humanos, que somos mais inteligentes, não cuidamos dos nossos filhos, não é, como devíamos. Mas, portanto, não só a Constituição traz essa questão da paternidade e da maternidade, depois vem desenvolver no número 2 e no número 3, mas o importante é terem atenção a essa questão, que todos, portanto, os filhos nascidos dentro ou fora do casamento devem ter o mesmo tratamento e que os pais são responsáveis e devem ser responsáveis, nomeadamente na questão da alimentação, guarda e educação. Depois também há um aspecto importante que a própria Constituição diz que a paternidade e a maternidade constituem valores sociais iminentes, ou seja, a maternidade e a paternidade são valores importantes para a sociedade, são valores, portanto, sociais iminentes. Por isso mesmo é que diz que o Estado deve criar condições para que os pais possam exercer essa sua função insubstituível. Porque, de facto, a função da paternidade e da maternidade são funções insubstituíveis. Estou a lembrar aqui, quando estive a refletir sobre isso, todos nós ficamos tristes e há 2 dias aconteceu uma situação que estive aqui a comentar com a minha mulher, de uma jovem que foi dar à luz e, infelizmente, ela faleceu e demos a pensar como é que vai crescer esta criança, não é? Infelizmente, cuja mãe faleceu, não é? Porque, de facto, é uma função insubstituível. Quer dizer, substituir a mãe ou o pai no processo de educação e criação parece
insubstituível. O outro não pode, não consegue fazer a mesma função que o pai ou a mãe está, de facto, talhada para exercer essa função. Mas, continuando nessa nossa reflexão, como eu disse, para além da Constituição, que é a lei fundamental, que estabelece, não é, regras relativas à paternidade e à maternidade, depois essas funções são desenvolvidas a nível da lei civil, não é? E a nível do Código Civil, no âmbito do direito da família, há um capítulo, não é, que trata da questão do poder paternal, não é? E vem-nos dizer em que é que consiste este poder paternal, que é uma faculdade conferida aos pais, diz-nos o artigo 1814, não é? Aos pais se responsabilizarem em conjunto pela promoção e defesa do desenvolvimento integral e harmonioso dos filhos menores. Ou seja, os pais, portanto, têm essa faculdade conferida, não é? Pelo direito de se responsabilizarem. E, de facto, como o Paulino disse, nós temos um grande problema de irresponsabilização, sobretudo dos pais. Não significa que também temos alguns casos de mães irresponsáveis. Temos. Mas, infelizmente, parece que o grande número prende-se com pais irresponsáveis. Como o Paulino disse, de facto, cerca de 50% das crianças aqui em Cabo Verde crescem, não é? Com pais ausentes, não moram com os pais. E, de facto, isto acaba por ser um problema social. E vai mais longe, porque eu também estive até a comentar com a professora Clementina e outros professores que a minha preocupação prende-se com o facto de, por vezes, temos situações de jovens, não é? Um caso concreto aconteceu, tive conhecimento recentemente de uma jovem que tinha o seu namorado, depois ela diz que engravidou-se, terminaram um relacionamento e o pai nunca mais quis saber da criança. A criança já está com cerca de 2 anos, o pai nunca mais quis saber da criança. E outro aspecto que me chamou a atenção nessa questão tem a ver com o facto de ela também entender que se o pai não mostrou interesse, de facto, e responsabilidade para preocupar-se, não é? E diligenciar-se no sentido de cuidar da criança, ela entende que também não deve procurar fazer com que o pai, portanto, cumpra com a sua obrigação. Esse aspecto chamou-me a atenção, porque, de facto, isso mostra um certo conservadorismo, por um lado, mas, por outro lado, algum déficit de formação e de informação que leva as pessoas a não exercerem um direito que têm, que é de obrigar o outro a cumprir com a sua obrigação. Não é? Porque depois, o mesmo Código Civil, mais à frente, num outro artigo, diz que o poder paternal é irrenunciável, não é? O poder paternal é irrenunciável, ou seja, é diferente, por exemplo, da herança. Imaginemos, nós, quando, por exemplo, se formos herdeiros, somos herdeiros dos nossos pais, não é? Ou podemos ser constituídos, podemos receber uma herança, não é? A nível do testamento, não é? Temos o direito, não é? De renunciar à herança, por exemplo. Mas relativamente ao poder paternal, portanto, diz a lei que é irrenunciável. Portanto, o princípio da irrenunciabilidade. A pessoa não pode dizer, bem, eu sou pai, mas eu já não quero ser pai, não é? E demitir-se dessa obrigação. A lei não permite, não é? Portanto, é um dever, neste caso, podemos dizer, irrenunciável. É um direito por um lado, mas, por outro lado, é um dever irrenunciável. Portanto, não é como a herança, por exemplo, que é um direito também, mas a pessoa pode, sim, recusar, pode renunciar, portanto, receber a herança. Relativamente à questão da paternidade, tal não é permitido por lei. Portanto, é um aspecto também, penso que é importante, que às vezes nós não temos consciência e por orgulho, por vezes, dizemos, não, a mãe diz, se o pai não se preocupou em conhecer e em cuidar do seu filho, eu não o vou obrigar. Por um lado, até podemos compreender, mas por outro lado, devemos, não é, entender que isto, de facto, é um dever irrenunciável e que ele deve ser obrigado mesmo a cumprir com essa obrigação.
E para mostrar a importância desse dever, não é? De cuidar, sobretudo, da questão da alimentação, e alimentação, do ponto de vista jurídico, é entendido em sentido amplo. A alimentação inclui alimentos, comida, não é? Mas também inclui cuidados, não é? Educação, saúde, as despesas também fazem parte em sentido amplo do dever de prestar alimentos. E este dever é tão importante que, se não for cumprido, pode implicar, portanto, constitui crime. E o incumpridor pode até ser condenado a cumprir pena em tribunal. É o que, portanto, já vimos a Constituição, que é a lei fundamental, estabelece o princípio. Depois temos a lei civil, não é? Que estabelece a questão do poder paternal, do princípio da irrenunciabilidade e a questão dos alimentos, explica-nos em que é que consistem os alimentos, e depois nos diz, portanto, passa ainda, não é, para um terceiro setor, podemos dizer, que é mais rigoroso, neste caso, a lei penal, que vem a sancionar, não é, com pena de prisão nos casos de não cumprimento da obrigação de prestar alimentos. Portanto, se a pessoa estiver em condições de prestar alimento e não o prestar, não é, pondo em risco, não é, o bem-estar, não, pondo em risco, portanto, a satisfação das necessidades fundamentais do alimentando, não é, da criança neste caso, portanto, diz aqui que será punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa de 60 a 150 dias. Portanto, o artigo 284 do Código Penal. Portanto, eu penso que são informações úteis e importantes que nós devemos ter. É claro que todos nós temos a consciência de que essas questões não devem ser resolvidas, sobretudo do ponto de vista legal, não é? Eu, apesar de ser jurista, mas entendo que essas questões serão... é desejável que não o resolvemos na perspectiva jurídica ou legal, constitucional, civil ou penal. Porque as pessoas primeiro devem ter consciência, não é? O direito deve ter uma função subsidiária. As pessoas devem cumprir com as suas obrigações. O direito só deve intervir, e neste caso, quando já não houver outra forma, não é? Da pessoa ganhar consciência e cumprir com as suas obrigações. Por isso mesmo é que, portanto, a sociedade é constituída por várias áreas de saberes, não é? Cada um vai tendo a sua intervenção. Há uns que devem intervir num primeiro momento, portanto, o direito, nesse caso, deve ter uma função subsidiária. Claro, em último caso, no limite, se a pessoa for totalmente ou quiser ser totalmente irresponsável, não havendo outra forma, portanto, entra o direito para obrigar, porque a questão de alimentos não constitui apenas um direito, não é? Ou a paternidade não constitui apenas um direito, mas também constitui um dever. E é um dever de suma importância que a própria Constituição diz que é insubstituível. É insubstituível. Tanto a Constituição, a lei civil vem dizer que é irrenunciável e a lei penal, no limite, se não houver cumprimento, portanto, é obrigada a sancionar com pena de prisão, como eu disse, que pode ir até 2 anos. Mas nos casos em que a pessoa, estando em condições, o não cumpra, portanto, de forma como o deve fazer. Portanto, penso que não quero alongar muito, porque isto também já sabemos que a internet é um recurso ainda escasso entre nós, para termos a oportunidade das pessoas também poderem falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Emanuel, e também o Paulino. A comunicação tão clara, tão pertinente que nos apresenta. Queria destacar algumas questões que Paulino levanta, depois alguns que Emanuel também levanta, para partir daí abre um espaço para intervenção de público. Paulino, nessa comunicação, chama atenção para uma questão muito importante, que tudo o pai reflete sobre o exercício de sua paternidade. Até que ponto ele até exerce de forma mais correta possível aquele exercício ali, que é exercício de paternidade.
E chama atenção para trazer 3 dimensões nessa discussão, que é dimensões de exercício de paternidade pela questão econômica, onde está mostra um exercício de paternidade também está traz aquela questão lá, que é boa participação econômica na educação do filho, mas ao mesmo tempo está traz aquela outra dimensão muito importante do ponto de vista social, onde que está um exercício de paternidade que te resume apenas aquela questão econômica, mas tem uma questão muito importante que tem a ver com o amor, com a afetividade de um pai para com seu filho. E trazer dados importantes que mostra, hoje em dia, para nos trazer um pouco para aquele contexto de pandemia, que é o que nós tenta trazer nas discussões hoje, é trazer uma questão importante. Mostra que hoje não tem um recurso que há muito tempo, na modernidade, não tem estado, então mostra um recurso muito, muito escasso, que é a questão do tempo. Então, ele mostra, naquele período ali, o que não está presencia é aquele recurso, é um recurso que não tem. Naquele ponto, lá, eu queria já aproveitar para lançar uma questão, que é, nós estamos numa situação que não tem o tempo para nos dedicar a nosso filho, para ter tempo para dedicar a seus filhos, mas fica de fora, mais uma vez, aquele filho que nasce, por exemplo, fora de casamento, que Emmanuel toca uma questão muito importante, que está falando tudo isso, independentemente de nascer dentro ou fora de casamento, deve salvaguardar aquele direito ali. Entretanto, mesmo naquele período de confinamento ali, não está ótimo, em termos práticos, mas aquela questão ainda continua a colocar. Um pai, por exemplo, que mora na Tarrafal e que tem alguma dificuldade ou grande dificuldade hoje para bem visitar seu filho, não sabe me poder fazer virtualmente, não sabe não discute um tema interessante virtualmente, não sabe como pai poder fazer aquilo, mas está junto, toca, beija, abraça, não sabe o quanto é importante, e nesse momento, por exemplo, um pai que está pode fazer aquilo, um pai que tem um filho que está mora distante dele, pode, mesmo tendo desejo de fazer aquilo, ele pode conseguir fazer. Talvez o professor Emmanuel pode até elucidar um pouco aquela questão ali, mora que fica aquela questão, por exemplo, de um pai que está mora numa outra zona e que tem um contato físico com o seu filho nesse momento. Se dará um dia que pode bem fazer aquela questão lá, se esse filho dará um dia para bem, por exemplo, para se outro casa, ou se naquele período de contingência, aquele decreto que não tem que te permite fazer aquilo. Que é uma questão que o professor Emmanuel podia ajudar a nós a entender ele também. Uma outra questão que Paulino coloca que tem a ver com o tempo, ao mesmo tempo não sei, novas tecnologias que reduzem distância e coisas que não podem levar 2, 3 horas quando vai fazer fisicamente, hoje não podem fazer na menos tempo, mas não sei, por exemplo, mas no contexto de Cabo Verde não tem, Cabo Verde do mundo tem carências de recursos e muitas vezes nas carências de recursos está limitando também outros recursos, que neste caso, recurso à tecnologia como ferramenta para aproximar-nos e para fazer reduzir aquela distância que não tem. E aí, questões financeiras está coloca, tanto para aquela questão que Paulino coloca, de não brinca com o nosso filho, fazer jogos, tudo que ele tem implicações financeiras que nem todas as famílias, por exemplo, podem ter em condições de aceder aquele recurso lá. E aquela questão também que na FIM Paulino chamando a atenção para colocar no lugar do outro. Acho que ele é um exercício que tanto mãe como o pai deve tentar fazer sempre, no sentido de tentar exercer de forma mais correta possível se exercício de maternidade ou de paternidade.
Só para ficar, André, pegava naquela questão que para nós não olha, Paulino traz aquela questão numa discussão mais numa perspectiva social e Emmanuel demonstra como que através de direito, aquelas questões que socialmente não devia cumprir, aqui nunca está cumpre, direito da cara para o é trazer Constituição, é trazer Código Civil e é trazer Código Penal. Tudo que esses instrumentos lá, uma coisa comum que é trazer, então mostra um exercício de paternidade, mas mais do que ser um direito, é um dever. E lá tem uma questão também que ainda gostava de lançar, que é como é possível, por exemplo, pensar questões que não olha, por exemplo, na programas, na televisão, por exemplo, na telejornal, outros programas, não olha e mais, por exemplo, que está falando, nem que é mãe, nem que é pai. E o que aqui Manuel trazendo para a discussão ali é sobretudo aquela questão de insubstituível papel e dever que um mãe tem para o seu filho, assim como um pai tem para seu filho. Mode que comentários tanto Manuel como o Paulino está fazendo em relação a essas questões que muitas vezes no clube mãe está falando, nem que é mãe, nem que é pai. Bom, é que as questões que a gente ia trazer ao longo da conversa pode surgir novas questões e ainda espero uma pessoa que participa também de fora para poder enriquecer nosso debate. Quer saber se Paulino ou Emmanuel? Ou se não tem pessoas também? Olha, manda uma mensagem de uma questão que alguém coloca. Sim. Ok. Não quer perceber? É mim ou Paulino para começar? Qualquer um de na guarda partilhada. Naquele momento de confinamento de crianças que estão na família com guarda partilhada, que pode salvaguardar esse próprio. Não, absolutamente. A questão da guarda partilhada, não é? O facto é o seguinte, nós não estamos numa situação excepcional, que é de chamar estado de emergência, não é? Não sei, no estado de emergência, que foi declarado num primeiro momento, a Constituição da Flama, estado de emergência que pode ser declarado por um período superior a 30 dias. Pode ser depois prorrogado. Porquê? Porque no estado de emergência determinados direitos fundamentais fica limitado. No turno Santa hoje, pessoas, princípio fica na casa, não é? No turno Santa isso, fica na casa. E só deve sair de casa para situações excepcionais, que é questão de bar supermercado e questões de saúde. Se, por exemplo, um pai que vive com seu filho, mas tem que levar comida para o filho, não é? Se tem mãe ou se tem comida na casa, ali é justificável. Se um pai que mora com seu filho, mas seu filho doente ou teve um acidente e tem que levar para o hospital, ele tem que ir. Mas a questão é isso, não pode fragar, se é só saudade, não é? O pai já passa 2 semanas, 3 semanas e tem saudade de seu filho, é só saudade. A mim que ali taxa, mas é preferível aguentar saudade e depois vai encontrar com segurança de que arrisca para matar saudade e depois pode contaminar menino ou pode tomar para bem, fica ali com o bom, está doente, ali não se propaga a doença. Por isso, estado de emergência é ter um período limitado, não é? Porque pessoas, naturalmente, que até podem viver sempre condicionado ou limitado nos direitos fundamentais. A mim, ali tem aquela posição ali, e depois repara, isso é que tem quadro naquelas exceções que próprio a decreto presidencial e decreto de execução de governo bem se estabelece como exceção, porque se for só saudade, não te chama para telefone, hoje em dia tem videochamada, mora no stand ali, botou esse menino está direito. É 2 semanas, é 1 mês, é 30 dias, é 40 dias, ali no sul não tem entende, e que ali repara, tem várias situações onde, por exemplo, peita-se a imigrar no estrangeiro, moca mata saudade, e daquela forma ali. Por isso, me está ali que tem grande problema, é questão de razoabilidade e bom senso, não é? Agora, aquela questão é que
Carmelita penso que mãe está falando, me que mãe, me que pai, me que ali que para mim é grande preocupação e problema que não tem a nível social e que não tem que ultrapassa. Mãe que tem que ser ele que é mãe, ele que é pai, para uma própria Constituição, não é? Está falando, mas função de mãe, quer função de mãe, quer função de pai, é funções, não é? Ou tarefas insubstituíveis, não é? Portanto, mãe que pode substituir pai. Mãe é mãe, está a fazer esse papel de mãe. Pai é pai, deve fazer esse papel de pai. E mas, lei moram está falando que esse dever ali é direito e ao mesmo tempo dever e poder paternal é irrenunciável. Ou seja, pai que pode falar, bom, meu pai mãe quer ser pai mas, não é? Ou mãe que pode falar, minha mãe quer ser mãe mas. É que é possível do ponto de vista jurídico, não é? É por isso que depois a lei penal também sanciona. Está assim, não. Se vou pode prestar alimentos porque se presta, aquilo é crime. Então, no limite, está bem, cadeia. Agora, é que é só, mais a pessoa Clementina Fé, é que é só mãe que tem dever de prestar alimentos para nós. Às vezes não tem caso que o filho pode estar com o pai, não é? E lá, mãe que tem dever de prestar alimentos, não é? O que a Constituição, direitos, estabelece tudo no âmbito do princípio de igualdade, não é? Se a pessoa se pode e relaciona sem intervenção de direito, melhor ainda, porque o importante é bom senso, não é? A razoabilidade, amor, respeito. Agora, a hora que ela, infelizmente, que tem direito, tem que entrar, patenta na medida do possível, não é? Evita o mal maior. Acho que é isso, não é? Como não tem pouco tempo, tem que fazer economia de tempo. E acho que Emanuel já responde um bocado de questões e em que eu só pegava naquela questão de guarda partilhada e também para falar que se juridicamente nunca pode, nesse momento de estado de emergência, é para não perceber riscos que não pode se atacar. Por quê? Porque se me vai busca minha filha, se minha filha vai buscando, ele está vendo de uma família e que provavelmente vírus pode estar num lugar. Então é uma forma de espalhar. Nesse momento, é doloroso porque a gente tem recebido várias histórias de criança que já tem 3 dias, uma semana dentro de casa e cresceu. A criança chegava a casa e minha sobrinha falou, esse menino, bebê de 2 anos, já fica irritado e cresceu, encravão de vovó, já fica de chama vovó, já fica... É doloroso, é difícil. Mas é uma situação que no mês te aguenta a pressão para que não ultrapassar. A questão de micro foi era um discurso complexo e que mulheres têm usado, mas que tem nada que te substitui a presença do pai. E ele para não entender a dimensão do sofrimento da criança, porque que um tio, que um avô, que um padrinho te põe na cabeça de um filho, que é igual amor que aquele pai pode pôr. Só que nós, às vezes, nunca temos noção dessa dimensão imaterial. A falta de pai na vida de um filho. Nós olhamos o caso de uma criança de 14 anos, e resolve, pai ganha na idade que tinha 14 anos, e ela já está tudo para por ti contra que se pai mãe tá trava não e abandonou se era para ele eu vou morrer vai o piloto e aquele outro e vira fazer fala assim mãe mamãe que ele nos problema quando nasce mas nunca vive que ela nunca sente que ela me só sente mas não tem falta de minha pai e bebê mamestel é doloroso isso. Mas são dimensões imateriais que não me entende. E nosso pai não me entende, mas exerce paternidade, me cai dinheiro. Meu amor, meu carinho, minha atenção. Um trabalho com um senhor que ele é toxicodependente, eu falei que na época de Natal, o filho ser mais que ter 3 filhos, porque mulher abandonaram para mal de droga. E então eu fiquei te prepara para bom olha esse filhos para Natal mas cada acaba para tornar eu tenho uma semana que eu 2 a droga para Natal que eu consigo depois eu falei também para Ano Novo que eu consigo se eu vai chegar nele lá para 15 de janeiro eu falei quando ele chega
cada filho de gente no regalo, de abraçar, de aquele outro. Papá, a mãe não esperou para não ter o cabelo, não esperou para não o cabelo. Eu fui vir a fazer esse filho, nunca tinha nada, trazinhos. Eu falei, esse filho fica até hora, até abraçar, ele fala, papá, a nós é cá dinheiro que não mestre, a nós é bom que não mestre. É essa dimensão que não mestre entende. Mas nosso filho mestre de nós. É triste quando um criança está falando dia de aniversário, olha minha pai, um sanão que é outro, meu pai, a arma levantou meio despistado. Por quê? Porque tipo, ele pensa, não só estava à busca presente. Um adolescente de 17 anos, está papeta chorra. Por quê? Porque esse pai virar a costa. Na dia de aniversário, que me teve um presente, um abraço desse pai. Mas esse pai, tipo, ok, nunca tem nada a dar, sem despista. Então, são essas dimensões que não me se percebe e para não entender essa questão. A questão de jogos. Tem jogos que têm custo, sim, mas não pode, para não brincar e carreguinha, usa ferramentas que tem. Carreguinha, usa ferramentas que tem. E tem de jogos, brincadeiras que é de graça, que é simplesmente para não criar, para não lembrar do nosso tempo, para não xingar com os filhos, para não contar histórias do nosso tempo, de nossa vida, do quanto foi difícil para nós. Então, é isso que nosso filho mestre. E eu queria trazer ali que nosso grande desafio com paternidade começa a questionar por que é que nós hoje não temos uma presença menor na vida do nosso filho. Porque a fraca presença do pai na vida do filho, se pega questões religiosas, é café. Homem de muita fé, o homem de pouca fé igual. Homem mestrado, doutorado, pós-doutorado, o homem analfabeto. Na forma como não tem presença na vida do nosso país, não arrisca flame igual. Homem rico e homem pobre, não arrisca flame igual. Então, flame é algo que é transversal à masculinidade. E que está dando tempo para não trazer exemplo do que sustenta aquela. Mas é algo transversal à masculinidade. E que no desafio, então, começa a te questionar. Que paternidade no mestre? E a paternidade que no mestre hoje é uma paternidade a partir de novas formas de masculinidades. É uma paternidade de um homem que questiona se crença social, se crença cultural, se crença de gênero, que está questionando constantemente para enfrentar e para mudar se maneira de pensar, se maneira de ser, se maneira de estar. Então, aquele é o nosso grande desafio. Para não mudar essa realidade. E muda essa realidade e muda a nossa forma de hoje de entender de ser homem. Porque tem caso, ele ensina Santiago, um professor universitário, se filha de 2 anos que morra a menos de 10 metros de companheiro, ele com meia se separa, o menino está se casa, papá, aquele homem simplesmente liga aquela criança. Aquele menino está tornando a volta para casa, triste, está chora. Por quê? Porque papá caiu bem, papá acaba dando um beijo. Se a gente cara se peita tia, guerra para bem, mas se pai porque simplesmente já andando por cima aí. Nunca sabe se escala de aquele homem se está servindo para ser pai. A paternidade que no mês é uma nova forma. E as novas formas de paternidade, nós, na Laço Branco, nos apresentamos como um propósito. O eu reflexivo. Um eu que questiona se maneira de pensar, se maneira de estar, se maneira de ser, toda hora. Aquele filho que não tem relação sexual com mulher. E como homem, natureza dan que toda hora não pode se manda filho. Mas a mulher um mês para mês que está pronto. Sem pergunta. Não tem relação sem proteção. A hipótese de não se fazer uma concepção. Pode ser pai. Não quer ser pai? Se não, que tipo de pai? Com quem quer ser pai? Quem quer ser pai? São perguntas que podemos fazer na nossa cabeça antes da paternidade.
já ser pai. Não tem 3 filhos, não tem 5 filhos, não tem 7 filhos. Mas qual que é a contribuição? São perguntas. E porque todo o nosso sistema está ensinando a partir de sistema de fora. Há crenças que estão dominando a homem que está de um filho. Por quê? Porque se não dá mulher dinheiro, que para a mulher basta o homem, que a mulher estava come, outros filhos estavam come, que ele engorda da galinha para gastar. São crenças sociais que não está usa. Homem que cata jobe esse filho, por quê? Porque se vai jobe, tem que ela tome, menina gosta de com tome e pode criar problema. Homem que cata. Então, são N coisas complexas que e que, quanto a mim, e o eu reflexivo, que o eu que está fazendo essa cabeça pergunta toda hora, pode achar ferramenta, porque ferramentas estão de dentro para fora. O que me faz a cabeça pergunta, a resposta está dentro de mim. Então, há caminho para exercer paternidade, independentemente da minha condição financeira, mas porque o grosso da paternidade pode estar na dimensão afetiva e da dimensão do amor. Boa. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos de que as questões. Enquanto não está aguarda questões, pessoas podem colocar. Você tentou ele que tem nenhuma pergunta de público. Mas não tem uma questão só para um colocar que ficava me pendente, que é tem casos que tanto mãe como pai purifica, que ele perguntaria também mais diretamente para Emanuel, mas Paulino também pode dar essa contribuição. Na casos, por exemplo, que mãe está conseguindo guarda de criança, tem casos também que pai está conseguindo guarda de criança. Que fundamento que está usado na direito que permite um juiz dar guarda de filho a uma mãe ou a um pai? Que ele questão precisamente para morrer bem recentemente uma pessoa contactando onde está falando na sequência do BBG, me acaba para deixar a casa. Depois, vem pai de criança, entra com um processo onde ele perde guarda de criança. Então, falando depois com o procurador, então foi extremamente difícil para num contexto como Cabo Verde, por exemplo, para um pai conseguir guarda para uma mãe perde guarda de um filho menor. Nesse caso, eu queria perguntar a Emanuel que fundamentos que está busca dentro de instrumentos jurídicos para dar guarda de um filho para um pai e qual é que é o fundamento também que está usado para dar guarda a um pai. Bom, obrigado por aquela questão ali. O facto é que, tendo em conta a importância da família, da paternidade, a própria lei civil tem um artigo específico que regula a guarda dos filhos, não é? E aquele artigo 1819 regula a questão de guarda dos filhos. Está a falar... primeiro, está a falar quando a filiação se encontra estabelecida em relação a ambos os progenitores, portanto, mas estes não convivem maritalmente, portanto, menino se registrar no nome desses 12 meses que até mora junto, presume-se que o filho menor está confiado ao progenitor com quem reside. Agora, depois... Tem uma questão ali importante, para modo número 13, aquele artigo ali, está falando durante os 6 primeiros anos de vida, a guarda e cuidado do filho deve ser atribuído prioritariamente à mãe, não é? A não ser que circunstâncias especiais aconselhem outra solução.
Nós não sabemos, para a natureza, não é? Um bebê, tem mais necessidade de mãe por causa da amamentação do que de pai. Por isso, também o legislador, que podia ser insensível a essa questão ali, ia falar, mas naqueles 6 primeiros anos, não é? Prioritariamente, é por isso que a mãe fica normalmente com crianças, não é? Excepcionalmente, aquilo que é regra, mas excepcionalmente, se houver algum problema, portanto, se mãe de facto que tem condições, nunca se fala de condições económicas sobretudo, mas condições psicológicas, mentais para cuidar da criança, para ficar com a criança, nesse caso, pai, não é? Tribunal deve atribuir, portanto, criança a pai. Depois de que 6 primeiros anos já não tem um quadro de maior de igualdade, onde que quem aqui deve ficar com a criança deve ser o progenitor que está em melhores condições, mais uma vez, que as suas condições económicas. Mas tendo em conta o facto de criança prioritariamente leite estabelece, mas naqueles 6 primeiros anos deve ficar com mãe, tendência para a mãe continua com a criança, não é? Pai, naturalmente, tem direito a também essa criança, visitas, não é? Quinzenais, direito a férias, etc, etc. Mas, de facto, o Lino pode considerar que tem aquela discriminação positiva relativamente à mãe, que é justificada por razões de ordem natural, se quisermos. Muito obrigada, Emanuel. Tem uma pergunta de Carla Carvalho, que ainda gostava que nos respondesse as 2 perguntas, que uma primeira pergunta também para Paulino. Será que o período pós-Covid-19 vai ter alguma mudança na questão da responsabilidade parental no país? Vai ter alguma ação neste sentido? Ele é uma pergunta que Carla Carvalho faz para Paulino. Aquela outra pergunta que ela faz para Emanuel é se a legislação cabo-verdiana continua a adequar-se às mudanças sociais e culturais no país, ou precisamos discutir e adaptar a legislação às mudanças sociais quanto à responsabilização, melhor dizendo, parental? A segunda pergunta para o Emanuel. Temos pouco tempo, vamos tentar esclarecer essa questão da Carla. Ok. Então, eu gostava de pegar ainda na questão sobre guarda de filho, e que é uma questão muito polêmica, que se a Constituição e se nós leis fala que primeiros 6 anos deve ser garantido a mãe, sim, mas muitas vezes mulher entende meu filho de ser. E na caso de separação, independentemente de situações e condições, meu filho de ser. Mas ele tem que brigar para o filho, e meu pai muitas vezes que tem esse direito menor. E que ela é a leitura, a minha interpretação, e muitas vezes, porque é uma crença social de gênero, porque a sociedade muitas vezes espera que mãe tome conta do filho. Mas muitas vezes não tem um caso de pai que participa de igual para igual, que divide, que está presente nas vidas desse filho, dada a situação em que ele com a mãe está separado. Então, não tem a sensação, mas tem alguma injustiça. E para esse caso, quando o homem participa. E nosso desafio pode passar para conscientizar a sociedade, para que o homem sinta mais interesse na participa na vida de seus filhos, e para que a mulher também atribui ao homem mais responsabilidade. E depois mais responsabilidade no sentido de queixa para o homem participar, caso que participa, de criar espaço para o homem ter essa participação. Em que se trazer ali no sentido de condena, mas no sentido de refletir dos 2 lados, para não impulsionar o homem, pinchar o homem, mas também que a mulher vai soltar a corda, porque filho, 7,5 de mel, 7,5 de bom. Na hora de fazer foi sim, também na hora de dizer-se, para não seja assim. Se bem que o homem só deixa a mulher com mais responsabilidade. Aquela questão que Carla coloca, e paternidade pós e coronavírus, é uma questão a refletir. Por quê? Porque coronavírus está trazendo, e está também rebarragem a carta, se não há elementos reflexivos para nós. Porque muitas vezes
e o mundo está dando bordoada, está trazendo questões para nos refletir, mas muitas vezes não está, depois de crise, tipo que não está esquece tudo. Mas não acredita, e com sociedade reflexiva, uma sociedade que continua, não está fazendo nossa cabeça pergunta que toda hora, que não está questiona nossa ação, nosso pensamento, nosso sentimento, e não também tem uma nova forma, não pode bem ter uma nova forma de hoje a paternidade. E para que cada homem questiona isso, e me como pai, principalmente nos momentos de crises, em momentos quando reflete e que seria um bom momento. Sobre a questão de laço branco, não acredita, mas laço branco pode ter alguma ação e nesse sentido, assim como não tem estado para trazer, porque o grosso do nosso trabalho promove reflexão. E promove reflexão que não pode bem estudar, faz a fundo e o exercício da paternidade e continua a trazer essa reflexão para a sociedade cabo-verdiana, para que cada um de nós, enquanto pessoa humana, enquanto homem, enquanto rapaz, nos prende a questiona a nossa cabeça e sobre nossos filhos. Que filho que tem, não que você tem que ter filho, e que contribuição você dá para que minha filho, horas que tem, ou que me tem 60, 70, 80 anos, que provavelmente é o momento que também mestre minha filho, para que se minha filho põe um bocado na boca, para tomar aquele bocado com toda alegria, porque é uma retribuição. E não para tomar aquele bocado com remorso, porque em cada ele hoje está tentando. Muito obrigada, Paulino. Infelizmente, não está com pressão de tempo. Não tem mais uma pergunta que aquele que Carla fez para Emanuel. Te agradeceva que Emanuel fosse breve para não encerrar, para não estar realmente em cima de hora. Ok, eu vou ser breve. Acho que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legislação, há sempre coisas a melhorar, não é? Mais uma vez, Bronze da Flava, direito é uma ciência constituendo e não constituída. É sempre coisas para melhorar. Agora, a mim taxa-me ainda nunca tem estado, utiliza tudo os recursos que a lei está dando. Ora, aqui não tem, por exemplo, um jovem mãe está falando, não, a mim se pai que job menino que a procura dela assistência cumpre-se dever de prestação de alimentos, a mim que estava a falar peda, não é? Isso é um problema que está na legislação, isso é um problema que está na mentalidade, não cultura ainda aqui no TN, mas a Paulino está a falar, a mãe às vezes está a falar, não, menina é de meu. Não, menina é que só de sel, menina é de doce. Se menina é de doce, ele também tem que faz com que a outra parte cumpre-se dever. Ainda no Messi, digamos, emancipa nesse sentido. Se calhar isso requer uma mudança de mentalidade, em certa medida, mas não tem que usar aqueles recursos que a lei está dando, porque ali no safada na matéria civil, não é? Se pessoas que a procura, repara, o tribunal também que te serve para bem e mesmo o tribunal te quer para pessoas baila, leva a caso para poder decidir, não é? Se pessoas que a procura, depois o problema que está na legislação, o problema está, às vezes, numa mentalidade, numa cultura que é preciso também evoluir. Tendo em conta o tempo, penso que... Muito obrigada, Emanuel. Teresa, nesse momento, agradeço a nossa participação nessa primeira sessão de ciclo de conversas sobre mudanças de interações organizativas em tempo de pandemia. Teve ali conosco Paulino Muniz e Manuel Souza, que dá essa contribuição para nos refletir um pouco mais sobre o exercício de paternidade. Então, agradeço a todo alguém que esteve do outro lado, que coloca questão, que manda uma informação. Te agradeço para a informação que está a ser partilhada de forma muito clara. E te lembra, uma próxima semana, a próxima quinta, nós temos mais uma outra sessão desse ciclo, que nós também fala essencialmente sobre a questão de dinâmica de relações familiares, com tônica mais concretamente nas questões de violência baseada no gênero,
Não te espera, mas tem as pessoas para participar, para colocar questão e para que esse espaço seja, de facto, um espaço de partilha de conhecimento e de esclarecimentos de dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada a todo participante e a todas as pessoas que esteve de fora e que acompanharam nesse debate. Muito obrigada. Muito obrigado. E não fica em casa. Ficamos em casa. Obrigada. Feliz dia a todos. Olá, amigo. Que é professor. Vim para casa agora. Ok, continuação de feliz dia para todos os nossos professores e professoras. Obrigado, igualmente. Ok. Tchau. Bom, acho que já... Eles ligam a câmera.